Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos entrevistar o especialista ambiental Sérgio Murilo da Ruiz Santana, da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Sérgio, obrigado por nos conceder esse tempinho e explicar para nós aí que nós vamos falar aqui do programa Corta Fogo, e eu vou aproveitar para perguntar bastante para você deixar os nossos usuários de rodovia, os usuários do nosso estado, e como evitar um pouquinho. Nosso boa noite para você. Boa noite, Norival. Boa noite a todos que nos assistem. Agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre a Operação Corta Fogo e sobre esse tema de incêndios florestais e queimadas que é tão crítico nesse período de estiagem. Obrigado. Essa operação que você chama aí, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ela lançou a Operação Corta Fogo. O que é essa operação e qual é a finalidade dela? A Operação Corta Fogo ela foi lançada, não é, em 2011 e ela envolve diversas secretarias de Estado, né, do meio Ambiente, que coordena a Operação Corta Fogo, envolve também a Secretaria de Segurança Pública, com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Ambiental, a Defesa Civil Estadual e a CETESB, diversas entidades de nível estadual e também prefeituras e empresas parceiras. E o objetivo principal da Operação Corta Fogo é desenvolver ações de prevenção, monitoramento, combate e controle das queimadas e dos incêndios florestais. Então a Operação Corta Fogo ela acontece já desde 2011 e o período que ela atua com maior atividade é o período de estiagem. Então quando se aproxima o período de estiagem, que no estado de São Paulo vai tradicionalmente de junho até outubro, são intensificadas as ações. As épocas da seca que nós chamamos. Isso, Então o que acontece? A umidade relativa do ar baixa por conta do clima, não é? A umidade, então, ela influencia na questão do risco do incêndio, a chuva também diminui. Então, o máximo de esforços realizados aí pelas instituições governamentais e por todos é o que se busca na Operação Corta Fogo. Essa operação, ela é dentro de secretarias, como você colocou, que ela é do estado de São Paulo. E você falou algumas coisas dos municípios. Como nós temos aí 500 e tantos municípios no estado de São Paulo, todos esses municípios têm o conhecimento dessa secretaria e o que fazer apoiando essa operação, ou não tem conhecimento? Como que funciona? Os municípios eles têm um papel bem relevante na Operação Corta Fogo. Então cabe ao município efetuar as ações no âmbito do seu território. Então, por exemplo, ações de prevenção, campanhas com os cidadãos do município, os municípios têm sido parceiros também da Operação Corta Fogo e é crescente o número de municípios que têm participado. Então, a operação estimula que os municípios, por exemplo, mantenham uma brigada de combate treinada, capacitada e equipada para apoiar o Corpo de Bombeiros em ações de combate. A operação também estimula que os municípios façam legislações municipais ordenando as queimadas, por exemplo, fiscalizando a queima sem autorização, as queimadas em vegetação. Isso tudo a operação estimula que faça, não é exatamente porque é isso, como você citou, são 645 municípios no estado e boa parte deles tem contribuído sim com as ações da Operação Corta Fogo. Essa operação, ela está dentro do preventivo ou ela está só no fato já que já aconteceu? Você vai lá só na hora que já está acontecendo isso? A Secretaria trabalha na prevenção para isso? Sim, ela tem um foco na prevenção, com ações com campanhas de divulgação, alertando a população sobre os riscos, sobre os impactos do incêndio, estimulando uma busca de por informações, que o cidadão em geral vá buscar informação sobre os efeitos da queimada e como evitar queimadas, mas também tem o foco no combate, porque é impossível não haver incêndios. Então, tanto o governo quanto a sociedade tem que estar preparada para esse combate. Então, é por meio da Operação Corta Fogo também que se desenvolve aí um conjunto de ações
para o combate ao fogo. Ô Sérgio, eu enxergo que, claro, que na seca, realmente nós estamos mais expostos a tudo isso. Mas existem outros fatores que também ajudam e aumentam isso? Vamos colocar até um pouquinho, né? Talvez, eu não sei se falta um pouco mais da fiscalização ou é da consciência dos nossos baloeiros, é isso que fala? Que fica soltando os balões aí e levando a tragédia um pouquinho mais. Diga para nós, isso acontece? O período da seca ele favorece o aumento do número de incêndios. Não é? Então, nessa época, todo o cuidado é pouco. Então, a gente sabe que são diversas causas de incêndio, né? Não existe só uma única causa. Como foi citado, o caso dos balões é um problema muito recorrente no estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas. Os balões, eles levam fogo, né, para poder ir ao ar, então, quando caem, causam queimadas. Mas também nós temos outros fatores, outras causas de queimadas, né? Por exemplo, as bitucas de cigarro, que são lançadas aí muitas vezes às margens da rodovia e acabam ocasionando incêndios. Nós temos as queimas para fins agrícolas, não é? Que ainda são utilizadas com frequência aí, para se limpar o terreno, preparando para plantio, ou mesmo a queima para limpeza, né, de folhas, ou a queima de lixo. Isso, em época de seca, é um vetor muito grande para se espalhar esse incêndio. Nós temos dias com vento muito forte e uma fagulha que saiu daquela pequena queimada pode se tornar um incêndio muito grande. Você teria, vamos dizer assim, um exemplo mais pronto que foi feito alguma coisa e evitado, mobilizado pelo trabalho da Secretaria, pelo trabalho desse conjunto, para poder levar para pessoas até como ele evitar, que você está colocando. Nós falamos do balão, nós falamos do lixo, só que nós estamos falando só o defeito. O que ele deveria fazer para isso não acontecer? Ele pode efetuar aí uma série de ações, né? A primeira é evitar ao máximo o uso do fogo. Não é? Com fogo recreativo, às vezes, para uma fogueira, para uma festa junina. Não é? Isso é tradicional, mas ele tem que evitar ao máximo que isso aconteça. Se fazer com segurança, sabendo que não vai deixar a fatalidade se estender. Exatamente. E tem outras práticas também que são úteis. Por exemplo, em caso de propriedades rurais, onde se tem esse hábito de recolher as folhas e atear fogo, a recomendação que se tem é para que utilize aquelas folhas para fazer uma compostagem orgânica, por exemplo. Não é? Aquilo vai servir depois até na própria horta para ele fazer uma adubação. Então existem aí algumas estratégias que podem ser adotadas em substituição ao fogo. Um minuto só, vamos para um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. O Recanto Angaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.
Voltamos com o programa do transportador para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando o Sérgio Murilo da Ruz Santana, da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Eu tenho visto, e você mencionou, que aí junto com outra secretaria, no caso, a Artesp, ela auxilia, ela tem uma empreitada de fiscalização das rodovias concessionadas e até as não. O que as concessionárias têm feito? Ela está empenhada junto com todo esse projeto, com todo esse trabalho? Sim. Desde 2013, a Artesp é parceira da Operação Corta-Fogo, no sentido de atuar em conjunto com as concessionárias preventivamente e na parte reativa em caso de uma ocorrência, na parte do combate ao fogo. Então, a Artesp, por ela ser a agência reguladora de transportes, ela obrigatoriamente tem que fiscalizar o trabalho das concessionárias. As concessionárias estão atuando na parte de combate, então essa é uma linha de atuação, mas também tem estimulado que as concessionárias façam aí adesão à Operação Corta-Fogo. Não é? Então, desde 2013 nós temos aí essa parceria tanto com as concessionárias quanto com a Artesp nesse sentido. E todo ano a gente lança então a Operação Corta-Fogo. Esse ano ela foi lançada até antecipadamente, em geral ela é lançada no início de junho, mas como esse é um ano crítico de seca e de incêndios florestais, a Operação Corta-Fogo foi antecipada, então ela foi lançada em maio esse ano, né? E mais uma vez, então, a Artesp e as concessionárias estão juntos da operação esse ano. As concessionárias elas têm feito um trabalho bem interessante de prevenção, no sentido de alertar os usuários para os riscos de queimadas. Então, as concessionárias elas têm os painéis de mensagens variáveis, onde são inseridos diversas mensagens ali de prevenção, como não lançar bituca ou não fazer fogueira à margem das rodovias, e também alertando sobre os números de emergência, caso algum usuário da rodovia se depare com um incêndio. Você teria alguns números que possa ser citado, como quantidades de queimada no estado e quais os lugares mais afetados disso? Sim, sim. A Operação Corta-Fogo, ela trabalha com um indicador de número de queimadas detectadas por satélite. Então, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele emite um conjunto de informações meteorológicas e também de satélites, e um desses itens que a gente analisa é o número de queimadas. Então, a gente, por exemplo, de janeiro até agora, nós tivemos no estado de São Paulo 2.045 queimadas detectadas por satélite. No ano passado, no mesmo período, foram 1.061. Isso é as margens da rodovia? Isso é no estado como um todo. Inclui também aquelas próximo das rodovias. Então a gente tem aí um aumento de 93% em relação aí ao ano passado. Então, 2016 a gente está numa situação bem crítica. E fazendo uma análise regional desses focos detectados por satélite, a gente tem a região metropolitana de Campinas como a principal região aí com os focos, a região de Sorocaba também, e a região de Bauru. Então são regiões que têm uma densidade populacional bem grande e também diversas rodovias aí que cortam o estado, estão nessas regiões. Isso, até porque é um programa do transportador, as margens da rodovia teria como ter uma noção do número disso que fosse de queimadas que foi acontecido às margens da rodovia? Isso não tem. Eu tenho um dado aqui de 2015, que é um balanço inclusive da Artesp. Em 2015, para a gente ter uma noção, foram mais de 4.500 focos nas margens da rodovia. Então, desde pequenos focos, aqueles que a própria concessionária já consegue chegar ali com a sua equipe de inspeção e atuar, até incêndios maiores que são debelados em conjunto de concessionárias e corpo de bombeiros, brigadas municipais. Então é um número bastante expressivo, 4.500. E esse ano o número está sendo contabilizado ainda para que a gente faça a comparação com o ano passado para ver como que anda esse trabalho, se ele tem surtido efeito. Sérgio, eu tenho andado no interior do estado e às vezes nós falamos de Artesp, nós falamos de concessionárias
e às vezes nós esquecemos até de estar apontando, e é o que eu mais tenho visto. E digo isso para você que recentemente tinha N fogos à margem da rodovia, e principalmente nas rodovias operadas pelo DR, que ela não tem essa equipe a qual dá o mesmo acompanhamento com as concessionárias, com as rodovias pedagiadas, e talvez isso seja o aumento até desses fogos. Mas isso tem gerado prejuízo, assim, dentro do geral, esses fogos? Sim, são prejuízos ambientais, porque o incêndio ele atinge a vegetação nativa, então muitas vezes espécies ameaçadas de extinção estão ali, remanescentes florestais importantes são atingidos pelo fogo, não é? Tem a fauna também que sofre bastante com o fogo, a fauna às vezes tem dificuldade para sair do fogo, algumas espécies elas têm dificuldade de locomoção e acabam sendo atingidas por esses incêndios. E tem também o dano à saúde, não é? Nessa época de estiagem já é frequente o aumento aí, então, de doenças respiratórias, e o fogo agrava isso por conta de afetar mesmo aí a respiração, as condições do sistema respiratório, então acaba isso afetando bastante o número de consultas à rede pública de saúde. E também tem a questão do aquecimento global, né, que a gente tanto ouve falar isso daí. Os gases emitidos pelas queimadas, eles contribuem então aí para o aquecimento. Então são diversos danos causados aí pelos incêndios e o máximo de atuação preventiva que a gente tiver para minimizar esses danos é o ideal que se busque. Eu queria que você reforçasse aos nossos ouvintes, porque é comum haver as queimadas às margens da rodovia. Eu queria que você usasse um pouquinho do seu tempo, colocando para ele que quais são as principais causas mais fortes, mais frequentes, que mais acontece às margens da rodovia. Nós temos o caso da bituca de cigarro, né, que em condições favoráveis aí de estiagem, uma umidade baixa. Até porque o caminhão ou o carro andando, você jogou a bituca, ele já tem o próprio ventilação e a própria velocidade do veículo fazendo aquele fogo chegar em algum lugar indevido, né? Isso, exatamente. E a vegetação seca, ela é bem propícia para quando essa bituca atinge a vegetação seca, isso se propague. Não é? Então a recomendação é que realmente se evite jogar bitucas pela janela aí do veículo, né, para evitar exatamente esses danos e esses problemas. Me diria, e como o caminhoneiro, o transportador, ele poderia obter essas informações do corta-fogo para ele poder auxiliar, ajudar a evitar essas queimadas às beiras, às margens da rodovia? Bom, nós temos um site da Operação Corta-Fogo, que é www.ambiente.sp.gov.br/corta-fogo, e lá reúne uma série de informações, desde explicando o funcionamento da operação, quem atua e também as medidas preventivas a serem adotadas. Temos também uma página no Facebook, que é Operação Corta-Fogo, né? facebook.com/Operação Corta-Fogo. Lá são divulgadas ações efetuadas e também são sempre divulgadas aí ações preventivas, dicas de prevenção e dicas de como agir caso alguém se depare com alguma queimada. Então acho que a dica não existe, vamos dizer assim, uma outra forma, como um telefone que nem nós temos da Polícia Militar, o 190, ou isso, aquilo, para que ele também possa fazer isso? Ainda não existe? Nós temos os canais de contato caso seja detectado algum foco de incêndio. Então, se o caminhoneiro ou o usuário estiver trafegando numa rodovia, ele pode entrar em contato com o 0800 da rodovia, se for uma rodovia com a concessão, não é? Com o 0800. Então, as concessionárias sempre divulgam o 0800 nos seus painéis, ou mesmo, caso ele não tenha o 0800, entrar em contato com o 193, que é o Corpo de Bombeiro. Então, alertando ali, dizendo ali qual é o quilômetro, qual é a rodovia que ele está, qual é o sentido que ele está trafegando, onde está ocorrendo aquele incêndio. Não é? Isso ajuda muito a
a se fazer o combate, porque propicia que se chegue rápido ao combate, né? Então evita aí um dano maior, né? Então esses números podem ser utilizados caso alguém detecte aí uma queimada na beira da rodovia. Vamos para mais um comercial. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de Muito Verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do transportador para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando o Sérgio Murilo da Ruiz Santana, da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. A Coordenadoria da Fiscalização, lá da Secretaria do Meio Ambiente de vocês, que tipo de fiscalização o departamento realiza? O que ele faz para fiscalizar antes disso? Nós temos a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, ela trabalha em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, né, e fiscaliza então tudo que é relativo ao meio ambiente, as questões que são previstas na legislação, aí na Lei de Crimes Ambientais. E as queimadas são consideradas aí crime ambiental também, é um crime ambiental. Então o trabalho de campo de fiscalização ele é realizado pela Polícia Militar Ambiental. E outros temas também são tratados, como desmatamento, tráfico de animais, então são diversos temas que são tratados aí pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, sempre em conjunto com a Polícia Militar Ambiental. Mas o tema do nosso diálogo hoje é queimadas e incêndios florestais. Então, no âmbito da Operação Corta-Fogo, esse trabalho é realizado pela Polícia Militar Ambiental com frequência. A Polícia Militar Ambiental, ela fiscaliza esses focos detectados por satélite, então ela verifica no âmbito do seu território quais foram os focos detectados por satélite, em quais municípios, em qual dia e horário, e envia as suas patrulhas a campo para verificar se aquele fogo foi criminoso e apurar se aquilo realmente, o quanto que atingiu em área, para fazer a autuação caso aquele fogo não tenha autorização para ser feito. Eu vi que você colocou, no começo da nossa entrevista, aqui várias secretarias. No caso, você ainda fala da fumaça da queimada, tudo isso. E nós temos aí um transporte rodoviário e que ele deixa muita fumaça também no meio ambiente junto a nós. A CETESB ela só atua nessa parte da fumaça dos veículos, nessa outra parte de queimada, essas coisas, já não está encaixado pasta da CETESB. Não, a CETESB atua sim nisso, né? Ela tem uma atuação importante também na Operação Corta-Fogo. Por exemplo, a CETESB é quem autoriza no estado de São Paulo as queimadas agrícolas. Então, pelo interior a gente tem muito
a cultura da cana-de-açúcar. Então a legislação hoje ainda permite que se queime a palha da cana para colheita, para facilitar a colheita. Então a CETESB, no estado de São Paulo, tem essa prerrogativa de autorizar essas queimadas. Então ela também atua na Operação Corta-Fogo nesse sentido, de disciplinar e de emitir as autorizações para queima. E também ela executa também uma função fiscalizatória, não é? Ela também atua aí fiscalizando essas autorizações que ela emite para ver se está sendo cumprido ali a risca, porque tem dia e horário para se queimar, não é? E caso seja descumprido o protocolo que se estabelece na autorização, é passível de punição. Então a CETESB atua com fiscalização e com a concessão das autorizações para queima controlada. Então quando você vê um canavial queimando, primeiro ele tem que ter a autorização da secretaria, ou do órgão competente, no caso você está dizendo a CETESB, com horário, dia, tudo marcado para poder... Mas ele tem o acompanhamento do pessoal da CETESB naquele local também ou não? Ele trabalha em cima de projeto, papel? Fisicamente os técnicos da CETESB não costumam acompanhar as queimadas. Isso é o próprio interessado, a própria empresa, a usina ou o plantador de cana é quem tem que fazer todo o controle daquela queimada. Não é? Mas ele, exatamente, no início do ano, ele já declara quais são as áreas que ele vai queimar e quando que ele vai fazer essa queima. Não é? Justamente para ter ali, que se saiba antecipadamente que aqueles canaviais será utilizado fogo ali para facilitar a colheita. O estado de São Paulo, como você colocou, Campinas, Sorocaba, ele está muito mais nessas queimadas, mais voltada assim. Mas a parte de cana, ela não seria o maior fluxo, o maior número? Até porque nós temos um estado que ele é muito mais usineiro do que todos os outros. Nós não temos essas queimadas do canavial, ele faz parte da pesquisa formalizada, como quando vocês têm? Sim. De fato, o estado de São Paulo tem uma atividade, uma cultura da cana bastante elevada, em quantidade de hectares. Então, hoje se tem aí diversos focos ainda, a legislação ainda permite que se tenha a queima da cana. Então, regiões aí que são mais tradicionalmente canavieiras, como Ribeirão Preto, a região de Barretos, que ainda utilizam bastante essa prática do fogo, não é? Então, muitos desses focos que são registrados por satélite são queima de cana. São queimas autorizadas. Isso, são queimas que a legislação chama de queima controlada. Sim. Né? Sérgio, infelizmente, nosso programa parece comprido, mas é curtinho, e eu queria que você deixasse nos seus últimos minutinhos aí a mensagem a todos nós, usuários da rodovia, usuários do nosso estado, e deixasse a sua mensagem aí da secretaria, de todas elas, para que o nosso povo cuide um pouquinho melhor de nós mesmos, para nós ter o amanhã com menos fumaça. As câmeras são suas, por favor. Bom, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade de estar falando aqui para os caminhoneiros, para os usuários de rodovias, para todos aqueles que nos assistem. Esse tema de queimadas, para a Secretaria do Meio Ambiente, é um tema bastante relevante, porque os impactos ambientais ocasionados pelas queimadas e pelos incêndios florestais são bastante grandes. Então, o máximo que a gente puder atuar na prevenção é o que se busca, não é? O máximo que a gente puder fazer preventivamente, evitando que o incêndio aconteça, é o que deve ser buscado. Não é? Então, para você, usuário de rodovia, a bituca de cigarro ela é ainda um fator que causa bastante incêndio nas rodovias, então evite esse hábito de jogar aí a bituca para fora, bem como outras atividades, aí, como fazer fogueiras próximo de rodovias, soltar balões, não é? E são fatores que contribuem bastante para isso e devem ser evitados. Não é? Acho que evitando isso, evitando as queimadas, será um ganho tanto ambiental quanto para a saúde de todos. Obrigado aí a todos. E eu não poderia deixar de estar se somando a todos os nossos ouvintes, que é com a prevenção que nós teremos um dia amanhã
talvez com menos fumaça, com menos fatalidades, com menos queimaduras, e um país melhor para todos nós, nossos filhos, nossos netos e as nossas gerações, que a responsabilidade ainda somos nós que estamos vivendo nela. O nosso boa noite. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de Muito Verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.